Eu quero agradecer essa oportunidade, pastor Ismael, dividir esse púlpito, né? Que o senhor tem muito zelo por ele, e isso é notório para todos nós, né? E eu sei que o senhor não abre para qualquer um, e aí a responsabilidade aumenta. Então eu quero agradecer, pastor, pastora, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 4, projeta para a gente aí só o 14. O texto já foi lido no início, então nós vamos só ler apenas o 14. Que diz assim: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha. Geralmente eu não faço isso, mas copiando o pastor, eu dei um tema para essa mensagem. Que diz assim, para um tempo como este, Deus conta com você. Eu gostaria que você repetisse comigo este tema que Deus colocou no meu coração ontem, quando eu estava na fila do mercado. Eu estava perguntando para Deus sobre o que falar com a igreja, e Deus colocou no meu coração esta frase: em um tempo como esse, Deus conta com você. Então eu vou repetir e vocês repetem comigo. Para um tempo como este, Deus conta comigo. Amém. Irmãos, o livro de Esther, eu gostaria aqui de fazer uma pequena introdução, para que vocês entendam. Dentro desses 10 capítulos e 67 versículos, ele narra uma história de uma menina que, partindo de um exílio, ou seja, de uma cidade que foi devastada no período de guerra, alcança um trono de rainha. Só que nem sempre é fácil atingir essa posição, mesmo você tendo algum tipo de favorecimento. E a história de Esther, ela é interessante e intrigante, porque ela está diretamente relacionada à história de Jesus. E parece que falar isso soa estranho, porque nós estamos falando do período veterotestário, do Antigo Testamento, e uma história que o nome de Deus no livro em si, ele nem aparece de forma falada, de forma narrada, nome de Deus, Deus propriamente dito. Então, como o livro de Esther, ele poderia estar ligado diretamente à história de Cristo? Ao decorrer do texto, ao decorrer da mensagem, a gente vai concluir isso aqui junto hoje. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque é uma história de muitos detalhes, em cujo Deus trabalhou com o tempo, com a organização do tempo, com o Cronos e com os personagens. Então eu convido a você hoje que entre nessa história comigo, para que nós entendamos que mesmo que passado o tempo que passou, essa história ainda, embora seja antiga, ela é atual, e hoje também Deus conta conosco para esse tempo presente, amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Fecha os seus olhos, curva as vossas cabeças. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Senhor, que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir. Não o que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Sabemos que nós pedimos muito mal, Senhor, nós não sabemos pedir, mas que hoje, tudo quanto o Senhor colocou em meu coração para transmitir à Tua igreja, seja falado de acordo com a Tua vontade, e que o Seu querer seja efetuado aqui hoje, em nome de Jesus. Irmãos, esse livro de Esther, ele causou uma polêmica, e 200 anos depois de Cristo, tentaram tirar este livro do canon, do Velho Testamento, porque Esther, ela está num período de exílio, não babilônico, agora com os persas. Só que ela está antes de Neemias e depois de Daniel. E nenhum outro livro da Bíblia cita o nome dela. Então a discussão é que,
se não existe o nome dela, aonde é que ela foi inserida dentro desse contexto? E aí, por conta disso, tentaram anular o livro de Esther. E a outra queixa, a outra crítica para se tentar anular o livro de Esther era porque Deus não aparecia nesse livro. E ele era o único livro da Bíblia que não aparecia o nome de Deus. Foi quando um arqueólogo, chamado por Heródoto, se levantou com o estudo e falou: não, está aqui as evidências. Embora o nome de Deus não é falado, ele está evidente aparecendo, e pelo período que se estabeleceu, de fato, existe uma ordem cronológica, a qual ela narrou, então é verídico a sua história. Por quê? Veio Nabucodonosor, fez a incursão em Israel, posterior a ele, o rei Dário, que é o Assuero I, ou Dário o Grande, e depois disso veio o Dário I, que é o Xerxes, que é o rei que se casou com a rainha Esther. Então, por conta disso, validaram o livro, e no concílio de Cartago, 400 anos depois de Cristo, esse livro permaneceu nas Escrituras. Quando eu estava lendo essa história, o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque às vezes é assim, a gente trabalha, corre atrás, constrói o nome, e homens, historiadores, querem anular a nossa história. A primeira lição que Deus colocou no meu coração, para minha e para a sua vida, foi que podem tentar anular a sua história, podem tentar invalidar a sua história, mas o Deus que você serve está escrevendo a sua história nos bastidores, e Ele é poderoso para escrever a sua história, e a sua história será contada, mas com vida e também com prosperidade. Quando eles dizem que o nome de Deus não aparece no livro, causam dúvidas, porque se o nome dele não aparece no livro, então por que é, em determinado ponto da história, que quando eles se veem acurralados por conta do decreto que nós lemos aqui, que era para matar todos os judeus, eles vão fazer jejum. Para quem que é que eles vão fazer jejum? Se você puder projetar para mim, Pedro, coloca Daniel capítulo 1, verso 9. Aliás, Daniel capítulo 9, verso 1. Diz assim, ó: no primeiro ano do Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reinado dos caldeus. 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número dos anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as declarações de Jerusalém, era de 70 anos. 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Se você analisar o texto que nós lemos, você vai perceber que quando o decreto ele é assinado e publicado, Mardoqueu recebe um panfleto, uma publicidade feita com relação ao decreto. Quando ele pega o panfleto, ele entra em desespero. Ele faz com que a notícia chegue até Esther. Mas antes de a notícia chegar até Esther, tomado pelo desespero, ele rasga suas vestes e ele começa a fazer jejum e começa a colocar cinzas na sua cabeça e o saco sobre o seu corpo. Este era um ato, para que você entenda, de que quando eles queriam apelar a Deus em súplica, em ato de humilhação, era feito no tempo de Daniel, também no tempo de Neemias. Aqui, quando ele está entrando nesse período de crise, a primeira coisa que ele faz é se voltar para Deus. A crítica da pergunta é: se não existe o nome de Deus dentro desse livro, para quem que é então que eles estão fazendo jejum, irmãos? Você nota que Deus, neste livro, embora o seu nome não é citado, ele está evidente.
Você vê que às vezes para o cristão é assim mesmo também. As pessoas olham para você e falam: onde está o meu Deus? Aonde está o seu Deus? Às vezes até você olha e não vê Deus. Mas tem dias que Deus não vai se apresentar para você da forma que você quer. Às vezes Ele vai ser uma coluna de fogo em meio ao deserto. Outras vezes Ele será como uma nuvem durante o dia para te guiar. Mas hoje Ele está aqui para te dizer: eu sou o Deus que te guarda e que te guia. Olha a complexidade do texto. É uma nação que está sendo condenada. Pedro, coloca o número de Esther, capítulo 2, o verso 3 para mim, por favor. Eles vão ser condenados à morte, porque existia um Ramã, filho de Ramadote. Ramadote é da linhagem agagita. Os agagitas, eles guerreavam direto e eram uma pedra de tropeço na vida de Israel. Quando Samuel levanta e fala para Saul derrotá-los, Saul falha em sua missão, e isso dá continuidade à linhagem deles. Aí o que acontece? Ele se levanta agora numa posição elevada no reino, para tentar acabar com o reino daquele que criou todas as coisas. E se você prestar atenção nesse texto, você vai ver a coincidência que parece coincidência, mas é Deus trabalhando com o tempo. Vamos ler, e põe os reis oficiais em todas, 3, 2 e 3. Perdão, Pedro, põe 2 e 5, por favor. 5. E havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, pai, homem benjamita. Quis, para que você tenha ideia, é pai de Saul. Aqui não é que significa que ele é filho, irmão de Saul, é que veio da mesma linhagem. Ou seja, continua lá, Pedro, por favor. Ou seja, agora o embate é direto. Põe o 6 para mim, por favor, Pedro. Eles estão se reencontrando, só que agora Ramã está numa posição elevada e conspirou contra eles, fazendo um decreto para eliminar o povo de Israel. E esse povo que vem agora junto com Mardoqueu, eles foram transportados de Jerusalém com os cativos que foram levados com o rei Jaconias, rei de Judá, o qual transportado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Presta atenção nisso. Aqui está um da linhagem da tribo de Benjamim, que era o rei que deveria ter matado o agagita da linhagem de Agag. Só que por quanto falharam, agora essas descendências se encontram. Só que uma está com a posição elevada à outra. E qual que é o decreto? Nós podemos e temos carta branca agora para matar esta linhagem. Ou seja, eles eram exilados, eles eram escravos. Eles não podiam fazer nada ali a não ser servir aquele povo. Só que ainda nós servimos um Deus que muda decreto. Nós servimos um Deus ainda que o homem pode olhar e menosprezar. Deus se coloca de pé do seu trono. É Ele que abate o exaltado, é Ele que exalta o humilhado, é Ele que faz descer a sepultura, é Ele que faz tornar a subir dela. Ei, Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele se levantou, não como um cordeiro, mas como um leão da tribo de Judá. Jesus veio aqui à terra com uma missão. A missão dele foi cumprida por meio das evidências. Se você ler Isaías 35, você vai ver que as evidências que Jesus Cristo veio fazer aqui era curar os cegos, curar os surdos, os paralíticos, e que por meio dele viria um santo caminho. E este santo caminho seria o caminho da verdade, o caminho da vida. Só que Isaías está 745 anos antes de Cristo profetizando as nações. Passado esse período, olha as evidências. Jesus pisou nessa terra como um homem encarnado, sim ou não? Sim. Quando ele pisou aqui, ele não curou enfermos, ele não curou paralíticos, ele não curou mudos, ele não curou, de modo geral, ressuscitou pessoas. Ou seja, mesmo feito tudo isso,
provando que ele era o Messias. Ainda quando ele estava na terra, para fazer discípulos, ele escolheu 12, e esses 12 ainda fazendo também cumprir todas as evidências de Cristo. Mesmo assim, as perseguições continuaram e levaram eles à morte. Só que tem um problema aí, o inimigo tentou se levantar para cessar a vida deles naquele tempo. Tentou se levantar para encerrar o mandato ou chamado de Jesus para esta terra nos salvar, nos libertar naquele tempo. Só que as pisaduras de Jesus até hoje é contada. Passaram-se 2000 anos e nós estamos aqui louvando e exaltando o nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Irmãos, quando Esther recebe a mensagem, ela não recebe uma mensagem qualquer, ela recebe uma mensagem que, cá para nós, é de balançar as estruturas. Porque se você está num lugar de conforto, numa posição de conforto, de repente chega uma mensagem dizendo: olha, a nossa geração vai tudo morrer. Você procura entender porque estava tudo bem até agora, estava tudo certo, e você não entendendo, você causa uma confusão. E ela falou assim: o que está acontecendo? Manda uma mensagem para Mardoqueu. Quando o Mardoqueu recebe a mensagem, ele devolve outra resposta para ela. Só que agora essa resposta é no sentido de conscientizar Esther. Porque a mensagem está contida com um conselho. E o conselho é: pensas você que mesmo que você esteja aí no palácio, se matarem todos os judeus, você vai se levantar? Você vai permanecer viva? Ora, quem sabe não foi para este tempo que você foi elevada à posição de rainha. Presta atenção, irmãos. Quando ela recebe essa mensagem com esse conselho, ela faz uma coisa. Ela, tomada por coragem de um conselho bem dado, ela vai buscar aquele que pode efetuar e realizar grandes coisas na vida dela como livramento. Então, um conselho bem dado, um conselho bem executado, um conselho que você adere, pode transformar sua vida para um bem ou para o mal. Quer que eu diga para você? E não depende também de idade, viu? Porque, segundo Reis capítulo 5, verso 3, 1, 2 e 3, diz que Naamã era leproso, era um grande guerreiro, era um homem honrado, um homem íntegro. Por meio dele, Deus deu a vitória aos sírios. Olha só, eles estão lutando contra Israel, contra a nação eleita de Deus. Só que o texto diz que por meio dele, Deus deu vitória aos sírios para punir Israel, porque Israel tinha feito o que desagradou a Deus. Aí quando acabam-se as guerras, ele leva por escravo uma menina israelita. A Bíblia não dá o nome. Quando ele está na sua casa e essa menina está fazendo as coisas da dona do lar, da esposa de Naamã, ela fala: ah, senhora, eu vi que meu servo tem um problema. Qual que é o problema? É lepra. Para os assírios, só uma doença. Para os israelitas, um problema. Por quê? Porque lepra para os israelitas é tido como uma praga, uma desobediência ou uma punição de Deus para uma pessoa que está em pecado. Então ela fala: senhora, se o meu senhor soubesse que tem um profeta lá em Samaria, chamado por Eliseu, ele iria até ela e seria curada. Olha o conselho da menina para a senhora. Quando a senhora ouve isso, ela vai até Naamã. Naamã vai até o rei dá cartas, e ele vai e entrega a carta até mesmo para o rei errado. O rei, quando recebe a carta, fala assim: oxe, ele quer que eu seja Deus e cura ele agora? Seja Deus e cura ele agora? Aí descobriram que a carta estava errada. Quando a carta chegou no endereço certo, a cura dele foi da forma inusitada que ele não esperava. Mas por causa de um conselho, ele alcançou a cura, um milagre. Agora você quer ver um conselho ruim? Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e fala: vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele chega em Canaã. Passado um período,
a cidade vem uma grande fome. Deus fala para ele, desce e fica em Terá. Ao invés de ele descer e permanecer em Terá, sabe para onde ele vai? Para o Egito. Chega lá com a caravana, ele põe uma escrava dentro. O nome dela, Agar. Traz embora. Depois, a sua mulher, esposa, não sabendo esperar o propósito de Deus, dá Agar como mulher para Abraão. Eles têm um filho. Por conta de um conselho de Ló, que falou para não ficar em Terá e descer ao Egito, trouxe a escrava. Conclusão, guerra milenar. Olha aí o que nós estamos vendo até hoje. Bomba de um lado para o outro por causa de um conselho maldado. Mas a notícia para cá hoje é boa. Sabe por quê? Você não precisa de conselho de homem se você se sentir perdido. Você tem o Emanuel, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Consternado. Agora, leve a notícia para Mardoqueu. Qual que é a notícia? Nós precisamos fazer um jejum. Jejum, irmão, é para quando você precisa de enaltecer algo e se humilhar para ter uma provisão. Toda vez que você faz jejum ou que você viu o povo fazendo jejum, era para alcançar, através da humilhação, uma provisão. Ou seja, quando eles reconhecem que não tem outro recurso, porque existia além desse decreto para matar todos os judeus, outro de que se qualquer pessoa se apresentasse na presença do rei, sem ser chamado, esta pessoa, se não tivesse o cedro de ouro levantado, ela seria morta. Ou seja, ela pensou consigo, existe um decreto, que se eu for lá sem ser chamado e não levantar o cedro, eu morrerei. Só que, tomada pela coragem do conselho, ela diz, então se tiver que morrer, eu morrerei. Se tiver que passar por esta prova, eu passarei. A gente às vezes quer fugir dela, mas às vezes ela posta sobre nós para um propósito. Ou seja, tudo que você passou e tudo que você está passando até hoje é para um propósito na sua vida. Deus não colocou um obstáculo ou colocou ou permitiu uma luta para que você venha se perder. Você está passando por isso, é para que você cresça, é para que você tenha intimidade com Deus, é para que você tenha maturidade, é para que você tenha experiência. E um dia certo, essa experiência será contada, porque por meio de você, Deus trabalhando por você e através de você alcançou livramento para a sua casa, para a sua vida. Se nós observarmos a direção do livro, ou o pano de fundo, vocês vão perceber que para acontecer isso que aconteceu, é muito difícil. Por quê? Nós estamos falando de uma família exilada. O texto de Esther capítulo 2, o verso 7, diz que quando eles chegaram na terra do exílio, constatado que Esther era órfã de pai e mãe, porque morreu na invasão. Eles não tinham nada. Ela tinha todos os motivos do mundo para se vitimizar. Ela podia e tinha os motivos para se vitimizar. E os motivos que ela tinha era legítimo. Legítimo por quê? Órfão de pai, órfão de mãe, criado por um tio meio primo, que agora se torna o seu tutor, e também com esse poder de tutor, um conselheiro, e ela poderia se vitimizar, mas a primeira coisa que ela faz é se posicionar. Primeiro, existe um concurso, porque olha a cronologia dos fatos. O rei Assuero tinha, o rei Xerxes, tinha dado uma festa de 180 dias, nada tinha acontecido. Depois ele achou por bem dar uma festa de 7 dias, somente para o seu reinado. Nesses 7 dias, a rainha Vasti, ela se nega a se apresentar perante o rei. O rei fica consternado com essa situação e toma conselho de Memocã. Memocã é um dos eunucos do rei. O que ele faz? Se o Senhor permitir tal situação, mulher nenhuma nesse reinado vai respeitar o marido. Então o que o Senhor tem que fazer? Destitui Vasti e faça um decreto. Para quê? Para que tenha um concurso de beleza e que separem todas as moças virgens para o Senhor. E quem passar nesse concurso vai ser tomada por rainha. Ela se inscreve nesse concurso.
ela participa de um ano de embelezamento. Quando ela se apresenta no harém, ela encontra Hegai, que é o chefe do armazém. Hegai, vendo ela, olhando para ela, diretamente alcança o favor ao coração de Hegai. Ele olha para ela e fala assim: eis aí uma moça formosa, mas não só de beleza, porque ela carregava evidências diferentes dos demais. E aí, olhando para ela, passado um ano, quando ela se apresenta perante o rei, Hegai dá conselhos para ela e fala: olha, não faça nada e não peça nada. Quando ela é apresentada na frente do rei Xerxes, o rei imediatamente amou Esther. O rei imediatamente se apaixonou por ela e a constituiu por rainha. Quando ela estava como rainha, 2 guardas oficiais da guarda reais, eles estavam na porta do rei, conspirando contra o rei. Quem que ouve? Mardoqueu. Mardoqueu avisa Esther imediatamente. Esther avisa o rei e eles fazem uma diligência. Nessa diligência eles constatam que realmente queriam matar o rei, Bigtan e Teres, os 2 guardas oficiais. Eles são enforcados, são mortos, e ele esquece de dar a honra para Mordecai. Quando Hamã faz o decreto para matar todos os judeus, tem um que ele quer matar primeiro. Quem que é? Mardoqueu. Ele prepara uma forca e vai falar com o rei. Só que neste dia que ele vai falar com o rei, Deus tinha entrado na câmara real do rei e tinha feito ele perder o sono, ou seja, causou uma insônia. O rei, com essa insônia que ele teve, ao invés de pedir música, ao invés de pedir qualquer outra coisa, ele pede para ler as crônicas reais. Quando apresenta as crônicas reais para o rei, e leem as crônicas reais para o rei, eles lembram da data e o dia que ele foi livrado pela mão de Mordecai, Mardoqueu. Quando ele entende quem livrou ele e que ele esqueceu de ter feito alguma coisa, ele dá uma ordem para o maior homem que é do seu reinado, que é Hamã. Hamã está entrando com a forca na mão no outro dia seguinte, para matar Mardoqueu, enforcado, porque esse ele queria se vingar antes. Quando ele vê o rei vê ele, o rei fala: Hamã, ainda bem que você entrou, porque eu queria agradar um homem. E o que você faria cujo rei agrada honrar? E ele fala: Senhor, eu tenho uma forma de honrar, porque em seu coração ele pensou: sou eu este homem, porque eu sou exaltado, porque eu sou levantado no reino. Quando ele fala para o rei: olha, coloca esse homem no seu cavalo real, dê o seu anel para esse homem, também coloque sua túnica nele, e pega o maior homem do seu reinado, e leve ele pelo reinado, para gritar a toda a nação, que eis aqui um homem cujo rei agrada honrar. Quando ele fala isso, imediatamente o rei vira para Hamã e fala: pois bem, agora você vai e faça isso com Mardoqueu. Se você prestar atenção, a probabilidade disso dar certo é quase nula, não tem como. Só que o que é impossível para Deus, para você, para Deus é possível, porque é Ele que dirige os seus passos, é Ele que controla o seu tempo. Espera mais um pouquinho em Deus, só mais um pouquinho só. Se você está cansado, está exausto, suporta o processo, porque você vai alcançar o seu propósito. Aí vem o decreto. Esther fala: está feito o jejum. Depois de 3 dias, ela se apresenta perante o rei. E eu já vou terminar. Quando ela se apresenta perante o rei, ela alcança favor ao rei, e ela o convida para um banquete. Neste banquete, ela também convida Hamã. E aqui, eu acredito que, porque aconteceu um primeiro banquete e nada aconteceu, na verdade, ela não tinha uma visão muito clara do relacionamento do rei com Hamã. Então, o que ela faz? No primeiro banquete, ela tem discernimento para entender por que ou como o rei reage ao lado de Hamã. E no primeiro banquete que ela faz, ela permite que, depois que acaba o banquete, eles voltem para suas casas. Só que ela pede um segundo banquete no dia posterior. E é nesse banquete que ela vai revelar o que estava acontecendo, o decreto que Hamã tinha causado para a vida do povo judeu, para a nação dos judeus. Quando eu disse que a história de Esther
se cruza com a história de Cristo, é porque o rei Jaconias, ele é da linhagem de Judá. Pedro, coloca Mateus capítulo 1 para mim, por favor. E o verso de número 6. Olha só o que estava por trás desse plano. Jessé gerou o rei Davi, da onde viria o trono, a raiz de Jessé. E o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. 7. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou Azar. 8. E Azar gerou Josafá, e Josafá gerou Jorão, e Jorão gerou Uzias. 9. E Uzias gerou Jotão, e Jotão gerou Acás, e Acás gerou a Ezequias. 9, 10. E Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou a Josias. 11. E Josias gerou a Jeconias. Esse rei que foi deportado com Nabucodonosor é o rei de que dele viria a genealogia de Cristo. Ou seja, se Ramã conseguisse colocar esse plano maquiavélico para frente, ele estaria, de certo modo, intervindo diretamente no plano de salvação, que é por meio dessa linhagem que viria a Cristo. Só que Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca será surpreendido. Pode o homem tentar contra a sua vida, pode as lutas ou calúnias tentar contra a sua vida, mas Deus te convida para um tempo como este, se posicionar como Esther, porque Ele quer te usar na sua família, Ele quer te usar no seu trabalho, Ele quer te usar na tua faculdade, Ele quer que você seja um defensor do cristianismo, Ele quer colocar você como um braço forte nesta terra. Só que precisa de posicionamento, precisa de coragem, precisa de discernimento, para que você possa discernir entre as coisas que são e contribuem para o propósito a qual Deus te confiou. Amém, irmãos? Eu gostaria que, com a permissão do pastor, vocês ficassem em pés. Nós vamos fazer uma oração. E nessa oração, antes de fazê-la, eu gostaria de saber se tem alguém aqui entre nós que gostaria de aceitar Jesus, não teve ainda experiência, nunca conheceu